Atenção, atenção, Sereto News chegando com as informações do Corinthians, novidades no Corinthians, o Timão terá mudanças para pegar o Santos no clássico desta quarta-feira, 9h30 da noite, na Vila Belmiro. O trio ofensivo está de volta. Será que o Hugo Souza está fora da Copa? Falhou ou não falhou no jogo da seleção brasileira? E 50% dos jogadores relacionados para o jogo contra o Santos são revelados nas categorias de base. Eu conto tudo para você agora, Sereto News chegando. Roda a vinheta, produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Vamos direto às informações do Corinthians. Para você, nesta terça-feira, nesta quarta-feira, amanhã, portanto, tem jogo do Timão às 9h40 da noite. Deixe o seu like, faça a sua inscrição, ajude o canal do Sereto e vem comigo. O Corinthians terá novidades, eu vou falar sobre as novidades daqui a pouco, mas antes eu quero falar do Hugo Souza, porque o assunto de hoje é o Hugo Souza, né? Desde as primeiras horas da manhã, o Brasil jogou contra o Japão, tomou de 3-2 de virada, estava vencendo pelo placar de 2-0 e perdeu pelo placar de 3-2, falhas bizonhas do Fabrício Bruno, zagueiro do Cruzeiro, e o Hugo Souza falhou no último gol. Pelo menos na minha avaliação, eu acho que o Hugo Souza falhou, era uma bola defensável, ele poderia ter defendido a última bola, mas tá todo mundo detonando o Hugo Souza, criticando demais o Hugo Souza. A torcida do Corinthians, é claro que está defendendo o Hugo Souza. Será que o Hugo perdeu a chance de ser convocado para a seleção brasileira na Copa do Mundo? O Carlo Ancelotti disse, não falou especificamente do Hugo Souza, mas ele falou na entrevista coletiva que erros individuais de jogadores não determinam a convocação para a seleção brasileira, né? De qualquer maneira, era um jogo importantíssimo do Hugo Souza, porque ele estava sendo observado, ele estava sendo testado. Aliás, até agora, nas 3 convocações, se não me engano, foram 3 convocações do Ancelotti, 2 para eliminatórias da Copa do Mundo e agora para os amistosos contra a Coreia. Os amistosos contra a Coreia e contra o Japão, o Hugo Souza sempre foi lembrado, chamado como terceiro goleiro. Mas e agora? Como é que fica a situação? Tem o Bento, que concorre com o Hugo Souza, tem o Ederson, que concorre com o Hugo Souza, já que o Alisson será o titular absoluto da seleção brasileira. Será que o Hugo Souza não tem nível para jogar na seleção brasileira? No Corinthians ele joga e muito, mas na seleção brasileira talvez seja outro patamar, outra história, outra exigência. Eu quero saber o que você acha, deixe o seu comentário aqui no canal do Sereto. Bom, eu quero falar agora sobre... lembrando que o Hugo Souza não joga contra o Santos, porque primeiro ele não daria tempo dele jogar, né? Tá lá no Japão, em Tóquio, não daria tempo dele voltar para jogar. E segundo que ele está suspenso, ele forçou o 3º cartão amarelo e está suspenso pelo 3º cartão amarelo, então de qualquer maneira ele não vai jogar. O Felipe Longo, jogador revelado nas categorias de base do Corinthians, é que será o goleiro titular. Aliás, dá uma checada aí no campinho, Tom, se eu coloquei o Felipe Longo ou se se eu coloquei o Hugo Souza, né? Se por força do hábito eu coloquei o Hugo Souza. De repente dá tempo de consertar, mas é o Felipe Longo que vai jogar, o Hugo Souza não vai jogar. Por falar nisso, enquanto isso eu quero falar dos jogadores que foram relacionados pelo Corinthians para o jogo de amanhã. Goleiros, Felipe Longo, Cauê e Matheus Donelli, todos revelados nas categorias de base do Corinthians. Aliás, é sobre isso que eu quero falar, porque 50% dos jogadores relacionados para o jogo de amanhã são revelados nas categorias de base do Corinthians. Prova que o Corinthians faz um bom trabalho nas categorias de base. Laterais, Fabrício Andileri, que deve jogar como terceiro zagueiro, o Hugo, o João Vitor, o Jacaré, também das categorias de base, e o Mateuzinho. Zagueiros, Kaká, o Gustavo Henrique e João Pedro Choca, também das categorias de base. Meio-campistas, André, das categorias de base,
Breno Bidon, categoria de base. Charles, recuperado de uma contusão no joelho. Dieguinho, categoria de base. Luiz Gustavo Bahia, também das categorias de base. Maicon, que também é da base. Né? Ranielli. Rodrigo Garro, novidade, hein? Rodrigo Garro volta pro time do Corinthians. E o Rian, das categorias de base. Atacantes, Guinegão, categoria de base. Kaique, categoria de base. Memphis Depay vai jogar. Thales Magno e o Yuri Alberto. Então, 50% dos jogadores convocados das categorias de base. Os 3 da frente estão de volta. O Memphis Depay, o Yuri Alberto e também o Yuri Alberto, o Memphis Depay e o Rodrigo Garro. Não jogavam juntos desde a partida contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. Se não me engano, são 70 dias que os 3 não jogavam juntos. Aliás, no Campeonato Brasileiro, sob o comando do Dorival Júnior, em nenhuma vez os 3 atuaram juntos. Só estiveram sob o comando do Dorival Júnior no campeonato, na Copa do Brasil, contra o Palmeiras. Os 3 só foram comandados pelo Dorival Júnior na Copa do Brasil. Tanto é que eliminaram o Palmeiras. Não por acaso o Corinthians eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil, porque com os 3 em campo, Yuri Alberto, Rodrigo Garro e o Memphis Depay, o Corinthians é outro time. Né? O Corinthians tem muita qualidade com os 3 em campo. São os 3 jogadores que podem fazer a diferença. Só que o Garro tá voltando de contusão, de uma lesão na panturrilha, e ele vai ficar no banco de reservas. Vai começar no banco de reservas. Provavelmente vai entrar no segundo tempo. E o Memphis Depay provavelmente também vai começar no banco de reservas, embora diga que está 100% fisicamente, mas como jogou as 2 partidas das eliminatórias pela seleção da Holanda, fez 2 gols, inclusive, né, contra a Malta e contra a Finlândia, mas ele também deve começar no banco de reservas. O provável time do Corinthians para pegar lembrando que o Corinthians não tem o Matheus Bidu está suspenso, André Ramalho machucado, André Carrillo está em fase de recuperação, ainda não volta, o Vitinho está machucado, e o Dorival Júnior está suspenso. O Lucas Silvestre, mais uma vez, vai comandar o time do Corinthians. Bota o campinho aí pra gente mostrar o campinho aí na tela. Felipe Longo. Boa, Tom. Felipe Longo, Tchoca, Gustavo Henrique e Andileri. Os 3 zagueiros, o Corinthians deve jogar no esquema com 3 zagueiros no 3-5-2. Raniel e Maicon, Mateuzinho e Hugo, os 2 laterais. O Bidon, como meia mais avançado. Guinegão e Yuri Alberto. Esse deve ser o time do Corinthians. E lembrando também que o Corinthians também não terá o Martínez, que continua desaparecido, resolvendo a questão do visto do filho dele, quer trazer o filho aqui para o Brasil, mas já faltou alguns treinos, né? Ficou muito tempo longe do Corinthians, o Martínez. O que o Corinthians vai fazer com o Martínez? Provavelmente vai multar o Martínez na questão salarial. Essa história do Martínez tem que ser muito bem explicada. Então esse é o provável time do Corinthians: Felipe Longo, Tchoca, Gustavo Henrique, Andileri, Raniel e Maicon, o Mateuzinho e o Hugo, e o Bidon, e no ataque o Yuri Alberto e também o Guinegão. É isso aí, rapaziada. Faça a inscrição no canal do Cereto, deixe o seu like e faça parte do clube de membros do canal. Amanhã tem jogo, às 9h30 da noite. Depois do jogo, eu venho com a live do Cereto aqui no canal do Cereto, tá certo? Então, até amanhã. Volto a qualquer momento com mais informações do Corinthians. Tchau.